Josué capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Do versículo 3 ao versículo 5. Josué capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim vocês farão durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, quando vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo entrará na cidade, cada um no seu lugar. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, amém. Irmãos, essa palavra você conhece muito bem, talvez, se você já tem um tempo de caminhada. Só que eu quero trazer para você o aspecto real daquilo que significa rodear a cidade de Jericó, e através daquilo que Deus ordenou, poder perceber que o povo de Israel foi vitorioso diante dessa situação. A história de Deus revelada para a humanidade e a história daquilo que é a revelação de quem é Deus em relação aos homens é uma história na qual Deus, que criou todas as coisas de maneira plena, e o homem que conseguiu distorcer e destruir essa criação plena através do seu pecado. Nós observamos um Deus que, em perspectiva, Ele proporciona para o homem, todos os momentos em que ele se afasta desse Deus, um plano de retorno, um plano de resgate, uma maneira através da qual o homem possa novamente se encontrar com Deus. Deus então estabelece que através de um homem, ele iria se reapresentar à humanidade. O nome dele é Abraão, você conhece a história. E através de Abraão, Deus começa a se revelar novamente para a humanidade. Isso é o início do que nós temos conhecido como o Antigo Testamento. A partir de Gênesis capítulo 11, o chamado de Deus em relação a Abraão é a revelação da maneira através da qual Deus novamente se reapresentou para a humanidade. Lembre você que depois que o homem foi expulso do paraíso, ele já não tinha mais o contato face a face com Deus. Então, o que os homens iriam aprender não era mais a revelação dada pelo próprio Deus face a face, mas é o que eles iriam aprender dos seus pais. Então, o Deus que Caim e Abel aprenderam, não era o Deus com o qual eles se relacionaram diretamente, mas era o Deus que Adão e Eva ensinaram para eles. E assim, os seus filhos, de Abel não, né? Porque Abel foi morto pelo irmão. No caso de Sete, que foi colocado como primogênito. Os filhos, os netos, os bisnetos, eles começaram a aprender de maneira oral sobre o Deus de Adão. O negócio é que não deu muito certo. E é muito fácil de você entender por que não deu certo. Quer ver só? Quantos de vocês aqui sabem o nome do seu tataravô? Vou melhorar. Quantos de vocês sabem qual era a religião do seu tataravô? A gente está falando da 4ª geração antes de você. E você não faz ideia. Eu não tenho a mínima ideia do nome do meu tataravô, muito menos da religião dele. Os homens são assim. A memória coletiva, ela se perde. O fato é que a Bíblia mostra que na 6ª geração depois de Adão, a corrupção do gênero humano estava tão destruidora, que Deus enviou o dilúvio.
A memória do Deus verdadeiro tinha se perdido. Então Deus escolhe um homem para se reapresentar para a humanidade. É por isso que ele tem que escolher Abraão. Então essa história é a história do desenvolvimento gradual da revelação de Deus para a humanidade. Quando você olha para o Antigo Testamento, com inúmeras coisas que você não compreende, com inúmeros acontecimentos e fatos que você não faz a mínima ideia do porquê estão ali, com inúmeras situações que você inclusive questiona a bondade de Deus, todas essas coisas, de Gênesis a Malaquias, elas estão aqui porque elas representam a revelação didática de Deus para a humanidade. Deus é didático. Uma criança, por exemplo, quando entra na escola, ela não aprende equação de segundo grau logo de cara. Primeiro ela aprende a pintar dentro do quadradinho, aprende a recortar, desenvolve a coordenação motora, e aí começa a aprender a passar por cima da linha tracejada, depois aprende as vogais, aprende as consoantes, aprende as letras no geral, aprende a formar sílabas, forma palavras, aprende a ler, começa a desenvolver o pensamento abstrato, e lá no final do ensino fundamental 2, a criança então finalmente aprende a equação do segundo grau. Por que isso? Porque nós precisamos, para aprender uma coisa nova, que já tenhamos uma coisa estabelecida, para construir a partir daqui. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Ninguém consegue compreender a morte de Cristo na cruz, se não compreender o beabá de Deus. Ninguém consegue compreender uma verdade espiritual profunda e complexa, se antes não conseguir compreender o beabá do Evangelho. É por isso que a revelação de Deus, ela é gradual. A revelação de Deus, ela não consiste em confundir você, pelo contrário, ela consiste em esclarecer você. Aí Deus começou a se revelar: Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, eles vão para o Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés e liberta o povo do Egito, porque eles ficaram escravizados. Eles ficam perambulando 40 anos no deserto, porque Deus estava se revelando e eles não estavam entendendo. O fato é que o sucessor de Moisés é esse cara, chamado Josué. E aqui a gente está lendo justamente o trecho da Bíblia, onde eles estão chegando na terra prometida, que é Canaã. Só que o fato de que a terra era prometida por Deus, não era a garantia de que seria fácil chegar nela. O problema da religiosidade dos nossos dias, desse evangelho coaching, dessa teologia da prosperidade, é que induz você ao erro, o erro de achar que porque Deus fez promessas, de que porque Deus falou algumas coisas para você, o fato de serem promessas de Deus, faz com que essas coisas sejam fáceis de serem alcançadas. A terra era prometida, mas ela foi conquistada por meio de guerra. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: a instrução de Deus sobre como Josué e o exército do povo de Deus iriam conseguir entrar na cidade. Se você talvez já tenha se deparado com alguns episódios que a gente acha que são polêmicos do Antigo Testamento, por que Deus mandou matar? Por que Deus mandou matar criança, bebê, animal, mandou matar tudo? Que Deus é malvado. Saiba você que a média, a régua dos homens daquela época era muito pior do que isso. Não era só matar, era matar, empalar, torturar, esquartejar, pendurar e servir de baluarte. Era fazer todo tipo de crueldade. E Deus, por meio de coisas que eles compreendiam, começou a elevar o padrão, gradativamente elevando o padrão. Por meio daquilo que eles tinham conhecimento, Deus vai então revelando a sua plenitude. Então aqui, também por meio de guerras, seria muito fácil que Deus simplesmente fizesse assim, e o povo estivesse dentro da terra prometida, mas ele estaria sabotando, ele estaria trapaceando. Me ajuda, fala para alguém aí: Deus não trapaceia. Agora olhe para mim, por favor. O nosso evangelho infantilizado quer que Deus trapaceie toda hora.
Porque todo mundo está em busca do milagre. Por que todo mundo gosta de milagre, Rafael? Porque milagre só dá trabalho para Deus. Porque é muito mais fácil eu me enganar de que porque eu estou cumprindo umas regrinhas religiosas, eu consigo manipular Deus para que Ele faça o que eu quero que Ele faça. Porque o milagre só dá trabalho para Ele. O milagre da transformação da minha vida começa quando eu leio a palavra. O milagre da transformação do meu caráter começa quando eu tenho vida de oração, quando eu faço parte do corpo de Cristo, quando eu faço o básico que Deus demanda de mim. Não é simplesmente ficar sentado num banco assistindo um culto e achar que isso por si só vai transformar a tua história. Não vai. Não vai. Porque tudo o que Deus tem para derramar para você e para entregar para você, Ele já liberou. Mas é preciso que você vá de encontro àquilo que Ele tem para te entregar. Nada vem de mão beijada. Já ouviu a frase, não existe almoço grátis? A graça do Evangelho é aquilo que Ele pagou por você. O que para nós veio de graça, que é a salvação, para Cristo custou tudo. Então não é de graça para mim, é de graça para você, mas para Cristo custou tudo. Aí o que está acontecendo aqui é o seguinte: uma trombeta, e conseguir vencer a guerra e conseguir derrubar a muralha, que doideira é essa? Só que muitas vezes, aquilo que é o sobrenatural que Deus quer nos introduzir, só vai ser ativado por meio de coisas muito simples que a gente vai precisar fazer. Porque o sobrenatural, a dimensão espiritual, geralmente ela é acessada por meio de coisas muito simples. Mas é aqui que está o X da questão. É por causa disso que na maioria das vezes Satanás tenta fazer com que as coisas simples pareçam extremamente difíceis de serem cumpridas. Aí quando você pensa, não, eu tenho que ler a Bíblia, aí você fala, rapaz, isso tudo? Não, você tem que orar. E aí, eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Você ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pela cidade, ora pelo país, ora por Israel. Você ora pelo que você precisa, você ora agradecendo, você ora, irmão, você orou pelo mundo inteiro, olhou no relógio, deu 5 minutos de oração. Você fala, rapaz, que doideira é essa que o pessoal fala que fica 1 hora orando, rapaz? Que maluquice é essa que fica de joelho 3 minutos, já está, consegue nem levantar direito? É porque a gente não está acostumado a fazer as pequenas coisas que precisam ser feitas até alcançar aquilo que Deus vai nos introduzir. A gente já pensa na coisa macro que é gigantesca. Se Josué olhasse para o tamanho das muralhas de Jericó, ele ia olhar e falar, sai fora, ia virar as costas e ir embora, que para ele era impossível. Agora, Deus deu ordens e instruções muito simples. O Evangelho é muito simples. Os homens, na maioria das vezes, tornam ele muito complexo. Para quê? Para fazer com que pessoas dependam de outras pessoas. Isso é louco. André, existem líderes que querem tirar o acesso das pessoas a Deus. Ou seja, para você cultuar é por meio de mim. Para você aprender é por meio de mim. Para você ter acesso a Deus é por meio de mim. Por quê? Porque isso faz com que pessoas sejam manipuladas, sejam dominadas. E são justamente esses líderes que impedem o agir de Deus na igreja. Porque se tudo é por causa de mim, se você não fizer o que eu quero, logo você está fora da visão. Você é um rebelde. Você é qualquer coisa que seja. Qualquer familiaridade com o nosso evangelho hoje no Brasil não é mera coincidência. Porque pensa comigo, Deus deu uma instrução simples. Então disse o Senhor, olha, vocês vão rodear a cidade. Irmãos, para resumir aqui, simplificar, Deus mandou eles andarem, Deus mandou eles gritarem, e Deus mandou eles assoprarem o chofar. Qual a dificuldade disso?
A dificuldade era exatamente compreender que aquilo ali ia trazer o resultado que Deus estava dizendo que ia trazer. A dificuldade é você conseguir acreditar que aquilo que Deus instrui na sua palavra, para a sua vida, para a sua família, para a sua trajetória, para os seus negócios, para quem você é, verdadeiramente vai trazer o resultado que Deus está dizendo que vai trazer. É esse que é o desafio. Porque o que tem que fazer é muito simples. O que fazer já está tudo escrito. As instruções já estão aqui. Deus falou: olha, vocês vão andar, só falta desenhar, né? Vocês vão andar, vocês vão gritar e vocês vão tocar uma trombeta. Irmão, a trombeta você não precisa nem ser afinado, é só você saber soprar o negócio. Não precisa nem ser muito habilidoso. Você pode andar torto, você pode andar reto, você pode andar correndo, você pode andar pulando, desde que você vá andando. O como você anda não interessa, interessa que você ande. Como você vai fazer, não importa, importa que você faça. Então essas pequenas instruções simples é que fazem com que a gente consiga acessar as grandes coisas que Deus tem para fazer através de nós. Porque, irmãos, eu posso falar qualquer coisa aqui para você. Tem uma coisa muito simples que no Evangelho ela é fundamental e necessária para que você possa acessar absolutamente tudo que Deus tem para você. O nome disso é arrependimento. Você pode fazer mandinga gospel, você pode participar de campanha sei lá de quê, você pode ir na igreja, entrar na igreja de ponta cabeça, não interessa, se você não se arrepender, você não vai nascer de novo. Se você não compreender que você precisa depositar a sua fé em Cristo, se arrepender de quem você é, para que você possa nascer de novo, absolutamente nada na sua história vai mudar. Você pode até ter uma experiência religiosa, mas você nunca vai entender o que é o reino de Deus. Você pode até ter uma experiência transcendente. Foi no culto, senti um negócio assim. Às vezes é até um vento frio que entrou na hora assim pela sua espinha. Ou não, né? Ou foi uma experiência espiritual mesmo. Mas se você fica simplesmente na sensação que você tem no culto e não passa a viver o arrependimento do outro dia de manhã, você vai só ficar vivendo de culto em culto. E os dias no meio dos cultos serão dias em que você vai regredir 2 passos. Você anda um para frente, dá 3 para trás. Aí você dá um para frente de novo, aí dá mais 3 para trás. E a sua vida vai ser assim, de queda em queda. Quando o Evangelho te chama para viver de glória em glória, te chama para viver de vitória em vitória, te chama para viver em crescimento daquilo que Deus tem para você. Agora tem um detalhe aqui que é o seguinte: Deus diz que vocês vão andar em volta da muralha durante 6 dias. É aqui que está a doideira. Porque o difícil não é só você enxergar, o difícil é você obedecer, inclusive quando você não está vendo acontecer. Porque pensa comigo o que realmente está acontecendo aqui, gente. Vocês são inteligentes. Deus falou: ó, vocês vão fazer isso e a muralha vai cair. O povo ficou o dia inteiro caminhando em volta da muralha. Aconteceu o quê? Aí raiou o 2º dia. Vambora, gente, está quase. 2º dia, caminharam em volta da muralha. Aconteceu o quê? Aí já começa a dar aquela murchada, né? Aí já começa a dizer assim: mas será mesmo? Será que eu não estava empolgado não, pô? Será que foi Deus mesmo que falou esse negócio? Mas vamos lá, 3º dia, vamos embora que aqui nós somos, vamos embora. Final do dia tinha acontecido o quê? 4º dia. Ainda mais para a nossa geração, que quer tudo ontem. Depois que inventaram o micro-ondas, o negócio começou a dar errado. Já reparou? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me ocorreu aqui agora. Porque a gente bota a comida no micro-ondas, rapaz, um negócio doido. Você que é professor de física, você de repente vai saber me explicar. Irmão, acontece um troço que eu não sei das quantas, não sei da onde, não sei porquê. Faz ó.
você esquenta o negócio e fica uma doideira. Aí um professor amigo meu me explicou, não, porque o aparelho emite micro-ondas e aí ela atinge as moléculas de água que estão no alimento. Aí a minha cabeça, os meus pensamentos de doido, eu falei assim, e se o alimento não tiver água? Pensei, né? E se for farofa? Farofa então não esquenta. E se for um negócio assim, que é farelo de alguma coisa? Aí fui experimentar. Peguei uma farofa que minha sogra fez, botei no micro-ondas. Botei a farofa no micro-ondas, adivinha, Vivian? Esquentou. Aí eu falei, aí é doideira já, pô. Aí é doideira. Mas esquentou muito. E esquentou rápido. Mas acontece que eu tirei a farofa do micro-ondas, botei em cima da mesa, botei a mãozinha assim, as costas da mão, né? Botei assim, rapaz, quente, saí, botei a comida no prato, peguei um copo de refrigerante, sentei na mesa. Quando eu peguei, a farofa já estava fria. Porque o problema do imediatismo, você achou que eu estava contando essa história que tinha me perdido? O problema do imediatismo é que do mesmo jeito que esquenta rápido, esfria rápido também. O problema de querer as coisas para ontem é que do mesmo jeito que acontece rápido, acaba rápido também. Aí tu vem empolgadão, quer fazer tudo na igreja. Dá 2 semanas você não quer nem vir mais, está de saco cheio. Por quê? Porque você se encheu, se ludibriou de coisas que não geram vida eterna em você. E aí você se preocupou só com a primeira camada, só com a superfície, só com as coisas que são meramente superficiais. E aí quando passou a primeira euforia, você está como aqueles que a semente caiu num solo rochoso e que não fincaram raízes, e aí o sol das preocupações, o sol dos planejamentos queimou, e você não é capaz de dar fruto. Porque o 4º dia, de novo, gente, eles deram volta na cidade, e aconteceu o quê? No 5º, no 6º, aí Deus falou, aí no 7º dia, porque tem que ter uma cerejinha no bolo, né? Não pode ser tão simples assim, Rafael. No 7º dia, vocês vão 7 vezes. E no final, os sacerdotes vão tocar com muita força. E quando vocês ouvirem o alarido das trombetas, vocês vão gritar. E aí a muralha vai cair. Aqui tem o seguinte: se Deus deu uma ordem e eles estavam vendo que estavam cumprindo, mas não tinha nada acontecendo, isso gera naturalmente a dificuldade de continuar obedecendo, mesmo quando você não está enxergando o que vai acontecer. O problema da vida na igreja é que, se a sua expectativa está meramente naquilo que Deus vai dar para você, naquilo que Deus vai proporcionar para você, no momento em que você não vê essa expectativa sendo suprida, você se frustra, você se desanima, você fica cabisbaixo. Agora, quando você consegue fixar os olhos em quem Deus está transformando você, aí você tem acesso ao que Ele vai te dar, e também você consegue ser boca de Deus, e consegue ser mão de Deus, para que outras pessoas também sejam alcançadas por Ele. Jesus não morreu para te dar coisas, Jesus morreu para que você possa ter vida eterna. Jesus não morreu para você comprar um carro, comprar uma casa ou ficar rico. Jesus morreu para você não ir para o inferno. Jesus morreu para que você tivesse a sua vida reconectada com Deus. Agora o desafio é continuar obedecendo, e a obediência é um negócio difícil. É tão difícil que talvez esse seja o maior desafio para os pais que estão criando crianças. Ô, criança teimosa. Rapaz, você fala 10 vezes, a criança não atende. Você fala 15, ela desobedece 16. Olha, a criança é assim. Não é criança é assim não, velho. Você é assim também. Eu também sou assim. Deus fala, você faz do seu jeito. Se não der certo do seu jeito, aí talvez, por algum motivo que eu desconheço, talvez você pensa na possibilidade de fazer do jeito de Deus. Você tenta comprar, você tenta manipular, você tenta dar um jeitinho. Se nada der certo, aí você obedece o que Deus falou.
Aí você pensa talvez na possibilidade de que pode ser que a Bíblia esteja certa. Obediência é uma coisa tão difícil, mas ela é tão necessária que o próprio Deus disse que Ele prefere obediência do que sacrifícios a Ele. Isso é louco demais. Você se mantém em obediência é mais importante do que você proporcionar louvor para Deus. Louvor, ele é gerado por meio de sacrifício na Bíblia. É disso que se trata. Adoração é gerada por meio de sacrifício. Qual é a primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia? Quando Abraão vai levar Isaac para sacrificar. Ele está junto com a galera e ele diz assim: fiquem aqui, porque eu e o garoto vamos ao monte para adorar. Ele estava indo fazer o quê? Sacrificar. Então a adoração, ela tem relação direta com o quanto aquilo gera para mim um sacrifício para que eu possa agradar a Deus. O culto, deixa eu te dar um segredo aqui. O culto não é por causa de você. O culto não é para você se sentir bem. O culto não é para você se emocionar. O culto não é para você sair daqui se sentindo bem. O culto não é para você. O culto é para Deus. Deus é que nos dá a rica oportunidade de participar do ambiente onde Ele está se movendo. Porque se você consegue ter a clareza de tirar você mesmo de cima do pedestal que ao longo da vida você coloca, você começa a entender quem é que está no lugar de ser adorado. Quem é que está no lugar onde Ele vai ter a primazia. E aí, você vai compreender que estando Ele nesse lugar, tudo que te resta é obedecer. Só que aqui também eu tenho que abrir uma ressalva e abrir um parênteses para dizer o seguinte: tem gente que se utiliza daquilo ali para dizer que a sua obediência, ela não é só a Deus, a sua obediência é também ao pastor, a sua obediência é ao seu líder, mesmo que ele esteja fazendo algumas coisas que aparentemente não são muito bíblicas. Se você desobedecer, você está desonrando a sua liderança. Ai, ai, ai. Percebe como é que a gente cria um evangelho playground? Um evangelho infantilizado? Porque pensem comigo, irmãos, se nós formos uma igreja onde homens e mulheres obedecem a Deus, qual a dificuldade que a gente vai ter aqui dentro? O problema é porque você é desobediente, pô. O problema é porque eu sou desobediente. Aí a gente começa a ter picuinha, aí a gente começa a ter problemas com os outros, simplesmente porque a gente tem dificuldade de obedecer ao nosso Deus. De onde vêm as intrigas e as divisões que há entre vós? Diz Tiago na sua epístola. De onde? Senão nos prazeres que militam na carne de vocês. Vocês cobiçam e não tem nada. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. É isso que a Bíblia diz. Agora, se a gente tem os olhos fixos em quem Deus é, em quem Jesus é, e nós nos submetemos a Ele em obediência, irmãos, 80% dos seus problemas, pelo menos, vão estar resolvidos. Eu estou chutando por baixo, hein? O problema é que quando a gente entra na igreja, pelo ambiente do culto, ela é também uma porta de entrada espiritual. Que isso, pastor? Está inventando história? Deixa eu te contar uma história aqui. O rei Saul estava atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, Deus que enviou e permitiu. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía de Saul. Por algum motivo, a música, ela serve como um instrumento espiritual. Então, como nós sabemos, e você bem sabe, porque já deve ter experimentado isso, tem música que você escuta, rapaz, dá vontade de chorar na hora. Isso não tem nada espiritual não, tá? A música mexe com as nossas emoções. Tem música que você fica eufórico. Tem música, rapaz, toca, você lembra de um período da sua vida. Você lembra aquele negócio, a música fez você acessar uma memória afetiva. Então a música, e a música no culto, imbuída também
de espiritualidade, porque ela está sendo feita para adorar esse Deus, ela vai proporcionar para você a possibilidade de acessar de uma forma mais fácil o ambiente espiritual. Mas é só o primeiro nível. Tem gente que se contenta com o primeiro nível dessa adoração, e aí chora na hora do louvor, mas esse choro da hora do louvor não é capaz de transformar o teu caráter no resto dos dias. Aí eu te pergunto, que experiência religiosa é essa? Que você vem para a igreja, chora, mas no outro dia você continua mentiroso, continua comprando e não pagando, continua sendo adúltero, continua vendo pornografia, continua fazendo um monte de coisa que não agrada ao Senhor. É só o primeiro nível você acessa e sai facilmente, mas quando você é tocado por isso, as suas emoções, elas passam a ser submetidas a Deus. Agora tem um porém, porque o evangelho, ele não é movido pelas suas emoções, ele é movido pela sua fé. Agora, olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo... Então, aquilo que você é submetido no ambiente de culto, se você consegue perceber de maneira intencional, proposital, que aquilo é para glorificar a Deus, isso vai contribuir para a construção da tua fé. Então a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, se a palavra está sendo cantada, essa música serve para edificar a tua fé. Se aquilo que está sendo movido no ambiente espiritual contribui para que a tua fé em Cristo seja edificada, isso leva você a um nível de maturidade na fé, leva você a um nível de maturidade em Deus, leva você a viver uma vida também de obediência. Pensa comigo, o povo caminhou o primeiro dia, caminhou o segundo dia, caminhou o terceiro dia, caminhou o quarto dia e não completou o resto. E aconteceu o quê? Sabe por quê? Porque meia obediência não serve para nada. Coitados, Senhor, eles caminharam 4 dias, Senhor. Pô, pelo menos faz um negócio. Já reparou que muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente esquece do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e quer o prêmio de consolação. Não, dá medalha para todo mundo participou, ganha medalha. No reino de Deus não tem isso não, tá? Meia obediência não serve para nada. Você tem que caminhar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e no 7º dia você tem que caminhar 7 vezes e no final ainda gritar. Porque se eles fizessem tudo e no final não gritassem, eles não iam alcançar. A obediência com Deus só funciona se ela for completa. É por isso que tem coisa talvez na tua trajetória que você ainda não tenha alcançado, porque você não está disposto a se submeter em obediência àquilo que Deus já mandou você fazer. Aí a gente quer dar uma de João sem braço, finge que esqueceu o que Deus mandou fazer, para ver se Deus fala outra coisa diferente, menos difícil. Não, porque já passou 10 anos, 15 anos. Não, Senhor, aquela coisa, Ele já falou o que é para fazer. Aí a gente, é papo de maluco isso aí, irmão. É papo de doido. Deus já falou, você finge de surdo e quer que Ele fale de novo de um jeito diferente. Você está tentando manipular Deus se você está fazendo isso. Está tentando manipular Deus. Meia obediência não serve para nada. Ei, olhe para mim, por favor. Meia obediência não serve para nada. Você me ajuda? Fala para 2 ou 3 pessoas aí, meia obediência não serve para nada. Não serve. Meia obediência não traz resultado. Agora tem um porém. O povo, como ele estava indo para conquistar, ele estava esperando que ia acontecer o quê? Luta, guerra. Aí Deus vai e inverte a lógica. Vocês vão andar, vocês vão tocar um instrumento e vocês vão gritar: Senhor, mas está todo mundo com espada na mão aqui. Calma. Estou com escudo aqui, estou com armadura.
vocês vão andar, vocês vão gritar e vocês vão tocar um instrumento. Porque existem muitas batalhas que Deus às vezes nos desafia a fazer aquilo que não é familiar para a gente. Porque se você fizer o que você já sabe para resolver aquela situação, no final das contas você acha que foi você que resolveu. É por isso que às vezes Deus desafia você a tirar você da zona de conforto e fazer coisas que você não está acostumado. Mas isso aqui eu nunca fiz desse jeito. Não importa o jeito, o importa é a obediência. Não importa o jeito, o importa é quem mandou você fazer daquele jeito. Então muitas vezes Deus tira cada um de nós da nossa zona de conforto, justamente para que a excelência do poder que em nós opera, seja dele e não de nós. É por isso que o apóstolo Paulo entendeu tudo, ele falou, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder que em nós opera, não seja de nós, mas seja do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas nós não somos escandalizados, nós somos perseguidos, mas não somos desamparados, nós somos abatidos, mas não destruídos, porque nós carregamos no nosso corpo as marcas, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste através de nós. É por isso que nós, que somos chamados para manifestar a morte, para que naqueles que ainda não foram chamados e que ainda não responderam a esse chamado, se manifeste a vida. É por isso que nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê é eterno. Fica de pé, por favor. Eu quero trazer a última revelação para você aqui. No sétimo dia, eles caminharam 7 vezes e eles gritaram, mas eles só gritaram depois que os sacerdotes tocaram a trombeta, porque o grito, o clamor, só faz sentido se ele estiver em consonância com aquilo que espiritualmente o Senhor está gerando. Senão é só barulho, gente. Senão é só o nosso barulho. Senão é só a nossa forma de se expressar de maneira extravagante. Agora, quando o nosso grito, quando o nosso clamor, ele está em consonância com aquilo que Deus está gerando, com aquilo que Deus primeiro soprou, com aquilo que Ele primeiro gerou, o nosso grito, o nosso clamor, aquilo que a gente manifesta, vai ser simplesmente a reverberação daquilo que primeiro o céu gerou. Agora deixa eu te revelar algo aqui. Quando você reverbera aquilo que o céu gerou sobre você, e você devolve para Deus o que Ele está te dando, o nome disso, biblicamente, é adoração. É quando você devolve para Deus o que primeiro Ele te deu. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você quer viver novidade de Deus para a sua vida? Então comece a se submeter a Deus como você nunca fez na tua história. Você quer ver o teu caráter, as tuas vontades, aquilo que você faz, quem você é, sendo moldado e sendo transformado? Então comece a se entregar a Deus de um jeito que você nunca fez. Porque para você vivenciar aquilo que você ainda não viveu, você tem que fazer o que você ainda nunca fez. E essa frase você está mais do que acostumado a ouvir. Está até em para-choque de caminhão. Só que para acessar em Deus aquilo que Ele já preparou para você, você tem que primeiro se tornar a pessoa que Ele quer te transformar. E isso só Ele pode fazer. A minha oração nessa noite é para que o nosso coração seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o nosso coração é transformado por Ele, a nossa vida ela passa a entrar em sintonia com o que Ele está fazendo. E quando a sua vida entra em sintonia com o que Ele está fazendo, você de novo se torna um participante da grande obra que Ele está movendo sobre a terra. Irmãos, isso é muito mais do que se emocionar, porque a gente se emociona assim, isso não está errado. Nós somos seres emocionais também,
nós somos seres carnais, nós somos seres espirituais, nós somos seres emocionais. Tudo que você é, precisa glorificar o nome dele. As suas emoções, o seu corpo físico, o seu espírito, precisam glorificar ele. Agora isso só acontece quando você entra em sintonia com quem ele é, porque você novamente se torna religado com quem ele criou você para ser.